Olá, esse é o podcast Força SUS Floripa. O meu nome é Igor Chaves, estou apresentando hoje esse podcast com um tema muito interessante. Hoje nós vamos discutir as políticas públicas do Ministério da Saúde para o estado de Santa Catarina, um pouquinho aqui para Florianópolis, o que nós temos aí de novidade. E para falar sobre isso, ninguém menos que o superintendente do Ministério da Saúde aqui, que vai falar um pouquinho dele, vai falar um pouquinho do cargo dele, que é o Silvio Costa, cirurgião dentista, formado no Rio de Janeiro, que tem doutorado em odontologia na área de saúde coletiva, né, Silvio? Que trabalhou conosco como servidor público municipal e agora está como superintendente no Ministério. Um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença hoje conosco, viu, Silvio? Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. E vamos falar um pouco de saúde. Eu acho que esse espaço é um espaço rico, porque num ano importante como 2024, o ano que teremos eleições municipais, escolha de vereadores, escolha de prefeitos, é importante a saúde, ela está em evidência. É importante a gente fazer agitação política na perspectiva de colocar a saúde como um eixo fundamental do debate na escolha de prefeitos e vereadores nas cidades do estado e do país. Tá bom. Obrigado, Silvio, novamente. Aí, Silvio, uma coisa que eu acho que a gente podia começar. Fala um pouquinho para quem estiver nos ouvindo sobre o teu cargo atual, sobre a tua função aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. A superintendência do Ministério da Saúde é algo relativamente novo. Antigamente, o Ministério da Saúde era dividido não em superintendências estaduais, mas em núcleos. Há uns anos, que eu não sei precisar quantos anos em média, mas são uns 5, 6 anos, mas há uns anos atrás ele era um núcleo do Ministério da Saúde e agora passou a ser superintendência, abarcando responsabilidades, abarcando deveres e também abarcando funções que não estavam contidas nos núcleos. A gente tem basicamente 5 grandes eixos dentro da superintendência. O primeiro grande eixo é a chamada DITRE, que é um setor de divisões de transferência de recursos. São algo em torno de 100 milhões de reais transferidos de convênios por emendas parlamentares ou convênios do Ministério da Saúde com entidades filantrópicas conveniadas ao SUS. Só de emendas parlamentares para filantrópicas e transferidas aos municípios, nós estamos falando de algo em torno de 100 milhões de reais. Nós estamos falando de algo de mais de 140 milhões de reais de transferências de TEDs, que são termos de execução descentralizadas, transferidos do Ministério da Saúde para as universidades nos estados. Aqui, basicamente, 2, a Fronteira Sul e a UFSC. Por quê? Porque o Ministério da Saúde entende que é importante o investimento em ciência. Nos Estados Unidos, a ciência é feita pelos grandes hospitais privados, pelos laboratórios privados. No Brasil, a gente fez a opção, a meu juízo correta, da ciência estar abarcada no interior das universidades públicas. Por quê? O interesse público do Estado é quem deve direcionar os estudos para o desenvolvimento, desde vacina a ações de promoção de saúde. Então, um setor é esse. O outro setor é um setor que a gente chama de CEIMP, que é um setor de apoio institucional aos municípios. Então, um setor onde a gente tem um grupo de apoiadores que tem como objeto de trabalho principalmente as ferramentas de gestão em saúde, as ferramentas e instrumentos de gestões, muito ligado a planos municipais de saúde, a RAGs, etc. O terceiro setor que temos dentro da superintendência é o setor de logística, onde a gente tem os contratos da superintendência, é o que faz o coração da superintendência andar. Ou seja, contrato de funcionamento desde elevador até contrato, por exemplo, de locação de veículos, contratos relativos à água, à luz, ou seja, o prédio está de pé. Um quarto setor que nós temos na superintendência é um setor importante, que é o setor de gestão de pessoas. Nós temos algo em torno de 2.000 funcionários do Ministério da Saúde no estado de Santa Catarina. Boa parte aposentados. Uma parte cedida a municípios, muitos cedidos a municípios.
e outra parte fazendo atividades hoje dentro da superintendência. É uma folha de pagamento de 2.000 pessoas, que lida não só com pagamento, mas com todas as características de uma política de RH, que vai desde transferência de servidor até ação judicial, pagamento de pensão alimentícia, ação judicial e por aí vai. E o outro setor que nós temos ali dentro da superintendência, que está dentro desse, que é o chamado CIAS, que é um setor criado no governo do PT, nos primeiros anos dos governos do PT, no início da década de 2000, que ele faz as perícias de servidores federais e ações de promoções de saúde. São 26 órgãos federais que fazem perícia dentro da superintendência do Ministério da Saúde e ações de promoção de saúde. E temos o gabinete, né, onde organiza, tem um papel de planejamento de todas essas ações. Como se não bastasse isso, pelo perfil do superintendente, estamos também fazendo atividades como, por exemplo, o acolhimento dos médicos e médicas do programa Mais Médicos pelo Brasil. Legal, Silvio. Eu percebo que você tem tido uma atuação, me parece, bastante importante, significativa, no apoio, no subsídio dos secretários estaduais, da secretária estadual e dos secretários municipais a implementar as políticas públicas do Ministério da Saúde, né? As políticas que vêm do governo Lula, enfim. Você faz esse papel de mediação, né, com municípios não sei, talvez você pudesse falar um pouco, explicar ou trazer, né, os benefícios das políticas. Como é que... Igor, a tua pergunta ela é inteligente porque ela já traz as sementes da resposta. Ou seja, a superintendência tem um papel meio. Ela, por exemplo, quando o município deseja fazer uma habilitação de um serviço, ele não precisa da superintendência. Quando o município deseja fazer a implantação de equipes de saúde da família, ele não precisa da superintendência. É uma relação do município direto com o Ministério da Saúde. Porém, a superintendência pode apoiar esse município, porque não basta a implantação, não basta você ter o serviço a rigor. Então, a superintendência, ela tem um apoio de papel dos municípios pelo Ministério da Saúde. O que eu quero dizer com isso? Para nós, o importante, o que vale a pena no final da história é o paciente ter uma consulta com seu médico, com a sua equipe de saúde da família. O que importa para nós, no final e ao cabo, é aquele exame que o paciente precisa acontecer no tempo adequado, aquela fila de média e alta complexidade está andando na velocidade desejada para que o paciente possa ser atendido no tempo adequado. Para nós, o que importa é isso. O nosso papel na superintendência é que as políticas do Ministério da Saúde estejam enraizadas no território e sejam da melhor maneira possível implantadas. Diferente do governo passado, Igor, a gente não vai fazer do Ministério da Saúde uma arma de joguete político. Nós não vamos fazer das políticas do Ministério da Saúde uma arma política eleitoral. Ou seja, para nós, pouco importa se o prefeito é do PT ou se o prefeito é do Bolsonaro. Para nós, o que importa é que aquela população tem que ser atendida pelo médico, pelo dentista, pelo enfermeiro, a fila tem que andar. Para nós, o importante é que o Mais Médico esteja em todos os municípios. Nós fizemos, eu queria Fica à vontade. Tá? O microfone é seu. O microfone é seu. Você me corta. No primeiro momento, nos primeiros anos do governo Lula, nós não criamos o SUS. Quando nós ganhamos a eleição em 2002 e assumimos em 2003, o SUS já existia, mas nós ressignificamos o SUS. Não existia Brasil Sorridente, não existia UPA, não existia SAMU, não existia NASF, não existia financiamento para a política de saúde bucal, não existia um conjunto de políticas de média e alta complexidade, não existiam. O que nós estamos fazendo agora é novamente, como o lema do governo, união e reconstrução. O que nós estamos fazendo agora? Mais médicos, os Mais Médicos voltou.
O Mais Médico voltou. Sabe por que voltou? Porque o povo precisa do médico, o prefeito, o secretário de saúde precisa credenciar a equipe, e para credenciamento da equipe você precisa do profissional médico. Voltou o Emult, que é o antigo NASF, que tinha acabado. Voltou a farmácia popular, voltou o Brasil Sorridente, voltou agora, Igor, nós dobramos o custeio de saúde da família. Dobramos. Para vocês terem ideia, o custeio da equipe de saúde bucal, que era algo em torno de R$ 2.800, R$ 3.000 mês por equipe, nós jogamos agora para 7. Ou seja, se isso 7, 8, isso na mesma modalidade, o custeio de saúde da família dobrou de valor. Dobrou de valor. Nós estamos fazendo agora um trabalho realmente de união e reconstrução. E reconstruindo um sistema de saúde que foi muito castigado durante a pandemia. Ele, por um lado, ele foi um sistema de saúde que fez com que a tragédia aqui não fosse maior. Mas, ao mesmo tempo, foi um sistema muito atacado. Tivemos 4 ministros da saúde, um mais incompetente que o outro. Durante um momento crítico, tivemos o Mandetta, tivemos o Taixe, o Breve, tivemos o Pazuello e tivemos o Queiroga. Me permite uma parte, Silvio, eu acho que você tocou Deus me livre. Você tocou num ponto importante, assim, eu acho que a gente precisa marcar muito esse aspecto. A gente teve uma verdadeira revolução no Sistema Único de Saúde a partir dos governos democráticos populares, do governo do PT. A partir de 2002, a gente teve uma grande expansão, uma organização da rede de urgência e emergência, reorganização, ampliação significativa da atenção primária, a gente teve organização do sistema de regulação de leito, regulação do acesso especializado. Nós tivemos uma expansão tecnológica com teleatendimento, matriciamento, a gente teve uma revolução. E, em dado momento, a gente estava expandindo, o orgulho do SUS, a gente estava quase NHS aqui no Brasil, né? O SUS, todo mundo vestia a camisa. E, em dado momento, né, a partir do golpe da presidenta Dilma Rousseff, a gente teve uma tentativa de ataque ao Sistema Único de Saúde, começando pelo subfinanciamento. A gente começou um subfinanciamento e foi cortando, é a política do Edward Mãos de Tesoura, né? Daí Temer cortando, depois Bolsonaro não conseguiu organizar, prometeu plano de carreira para os médicos, de certa forma até comprou a categoria médica, né, com o plano de carreira que ele ia fazer para os médicos, não fez, deixou para o último momento lançar lá o Médicos pelo Brasil, não conseguiu implementar, um programa difícil, um programa caro, trouxe algumas potencialidades, mas que não se mostraram viáveis, e aí a gente tem o Lula de volta. Né? Aí a gente teve, primeiro, a vergonha que a gente passou na pandemia, né? Não tinha liderança, ministério trocando um ministro atrás do outro, e aí a gente retoma o Lula. Né? O Lula traz, eu acho que uma grande esperança, e ele começa reorganizando, né, o financiamento para o SUS, né? Ampliando a atenção primária novamente, trazendo a perspectiva do acesso ao médico e à equipe multiprofissional, trazendo uma perspectiva de organização também para as especialidades, também mudou. Tivemos aqui recentemente conversando com Aristides, né, do Ministério da Saúde, diretor de atenção especializada, ele comentava sobre o acesso o programa de acesso às especialidades, né, e falando que estão montando um sistema de organização também para melhorar o cuidado integral do sujeito e ampliar o recurso também para a média complexidade, também para as cirurgias, também mudou o sistema, também a gente está começando a diminuir as filas, né, de cirurgia. Então, quer dizer, a gente está voltando à revolução no SUS. Né? Como é que você... E isso é muito legal, porque você está no centro disso. Como é que é isso? Você no centro porque você está aqui em Santa Catarina trazendo essa perspectiva quase revolucionária, né, de retomada do SUS. O que a gente precisa relembrar, né, a gente precisa relembrar para não esquecer, né, Igor? O golpe de 2016
Não foi um golpe contra o presidente. Foi um golpe contra um conjunto de políticas. Entre elas o SUS. O grande problema para certa parcela da população é que, para eles, e isso é um fato, o SUS não cabe no Estado mínimo. O Estado mínimo não cabe uma política universal. Na política de Estado mínimo, foi se discutido ali, pode parecer que tem décadas, mas tem pouco tempo. Foi se discutido ali voucher, em vez do SUS, dar um voucher da saúde de R$1.000 por pessoa. O plano popular também. Plano popular, etc. O que nós estamos fazendo agora é ressignificando o Sistema Único de Saúde e trazendo ele de volta para a centralidade do governo. Numa política de teto de gastos, quando foi dado o golpe em 16, é importante rememorar isso. Foi dado o golpe em 16, o primeiro ato do presidente empossado, daquela maneira que foi o Michel Temer, foi criar a lei de teto de gastos. A lei de teto de gastos dizia o seguinte: não importa se a população vai crescer, não importa se o padrão epidemiológico da população vai mudar, não importa as pandemias, o que importa é que nós não vamos poder gastar mais do que estamos gastando hoje durante 20 anos. Durante Muito 20 triste. anos. Durante 20 anos o gasto vai ficar congelado, à exceção pagamento de juros da dívida. Esse gasto está liberado, gasto em saúde, educação, etc, etc, etc. Como isso se dá na saúde? Isso tem desdobramentos. A lei de teto de gastos, que é uma lei que aí não é um subfinanciamento, aí é um desfinanciamento. Não é que a gente tem menos para gastar do que deveria. O pouco que a gente tinha está sendo tirado. E isso se deu no campo da saúde logo no primeiro ano do governo Bolsonaro com o Previne Brasil. O Previne Brasil era a materialização, e tem muitos artigos que escrevem sobre isso, Lídia Giovanella escreveu sobre isso, o Massuda, atual secretário de Atenção Especializada, escreveu sobre isso, tem artigos publicados. O Previne Brasil, ele cumpre um papel de implantar a lei de teto de gastos no âmbito da saúde. E vai dizer o seguinte: o gasto em saúde agora vai se dar por outros parâmetros. A gente vai acabar com o PAB, a gente vai acabar com o financiamento por habitante e vamos criar um financiamento por cadastro. Por quê? Ora bolas. Porque não precisamos fazer um financiamento por habitante, porque não é todo mundo que usa. Então agora a gente vai fazer um financiamento por cadastro. Pouco importa se você tem pouco agente comunitário, pouco importa se o teu cadastro está desatualizado, pouco importa as condições de trabalho, você faz o cadastro da população que você atende, porque nós vamos pagar por isso. Isso é a implantação da lei de teto de gastos no âmbito da saúde. Isso foi feito pelo chamado amigo da ciência, o ex-ministro Mandetta, amigo da ciência, amigo da vacina, que implantou isso, que obviamente foi redefinido, foi repensado. Nós estamos aumentando o financiamento de custeio na atenção básica, como eu te falei. Então, o que acontece? Para nós, é importante ressignificar o SUS. E ressignificar o SUS significa também não só o investimento em vacina, o investimento em ciência e tecnologia, o investimento na Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, não só no conjunto de ações do Ministério da Saúde, mas para nós também é necessário, nós precisamos gastar mais. E isso que o governo aponta como aumento de custeio no financiamento da atenção básica, a política nacional de atenção especializada, mais acesso... Não é nem gasto, né? É investimento. Nós precisamos investir mais. Investimento. Sim. Vou te dar um dado real. Em janeiro de 2023, nós tínhamos no estado algo em torno de 400 vagas do Mais Médicos. 400 vagas, que não quer dizer médico. Né? Você tem o direito a receber um médico, então você tem a vaga, mas não quer dizer que ele está atendendo. De médico, a gente devia ter algo em torno de 200. A gente foi para 1.000 em um ano. 1.000 vagas. 900 médicos em torno. Nós fizemos um salto. Como é que você faz isso sem dinheiro? Como é que você faz isso sem iniciativa política? O presidente Lula é o único presidente que viveu o inferno da vida. Quando eu estive visitando o Palácio da Alvorada, eu tenho aqueles quadros dos presidentes, né? Aí você tinha lá um empresário, um marechal,
o filho do empresário, o sei lá quem, o professor de sociologia, e de repente aparece na foto o metalúrgico. Não era para ele estar ali. Aquela galeria de presidentes não foi feita para pessoas como ele, mas ele rompeu a bolha. Ele rompeu a bolha. É o único presidente que entende a importância de uma saúde pública, a importância de uma educação de qualidade. É o presidente que está lá agora no Rio Grande do Sul, dizendo, nós vamos te dar uma casinha. Porque ele sabe o que é perder uma casa numa enchente. E de uma habilidade política fenomenal, porque ele consegue dialogar com os adversários como nenhum outro, de uma forma republicana fantástica, né? Dialoga com os governos, o governador de São Paulo, Tarcísio, dialoga com o governo do estado de Santa Catarina. Então ele tem uma forma muito republicana, muito generosa de governar. Não é um governo para a esquerda ou para o grupo A, o grupo B, é um governo para todos, né? O presidente Lula entende, Igor, que no final das contas o que importa é a população. No final das contas, a segurança pública, a saúde, a educação. Quando a gente começa a fazer política partidária e política eleitoral dentro do Ministério, dentro do Palácio do Planalto, o maior prejudicado é a população. O presidente Lula entende que a população de São Paulo, embora o governador que tenha ganho a eleição não era aliado dele na época eleitoral, ele entende que é preciso apoiar as ações do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, de todos os ministérios do estado de São Paulo, no de Minas, no do Rio, no de Santa Catarina, etc, etc, etc. Eleição, ela traz marcas, ela traz chagas, ela traz cicatrizes, mas é importante, no papel de estadista, entender que ele está lá para governar para todo mundo. E é isso que ele tem feito. O Lula tem uma capacidade de diálogo, ele tem uma capacidade de comunicação, que você vê hoje, no Rio Grande do Sul, foi criado um ministério extraordinário, uma secretaria extraordinária para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Ele entende que, no final das contas, tem um povo lá que está debaixo d'água. Pessoas morreram. Nós tivemos ações solidárias, sob o ponto de vista do Ministério aqui de Santa Catarina. Você acompanhou ações solidárias ao Rio Grande do Sul? O que você pode contar para a gente? Tiveram várias ações solidárias, elas se multiplicaram, embora a gente sempre acha que possa fazer mais, embora a gente sempre se comova com o sofrimento do povo gaúcho, nossa solidariedade ao povo gaúcho. As ações foram várias. As principais ações que eu acho que são efetivas são ações das políticas públicas. Tivemos lá agora o nosso secretário de Atenção Primária, Felipe Proenço, que é gaúcho, lá no estado, direto. A ministra foi no estado, o presidente foi no estado, e o que o povo precisa é de políticas públicas. E é isso que o presidente Lula, a ministra Anísia e os demais ministros estão fazendo no Rio Grande do Sul. O estado precisa ser reconstruído. Teve um gabinete, né? Foi montado um gabinete itinerante para a gestão da crise, né? O governador não era ligado ao presidente Lula, o prefeito conversou. Não era ligado ao presidente Lula. Sim. Mas o que importa é o povo. É o povo. É o povo, Sim. a população, que precisa do atendimento. O que importa... Igor, tem uma coisa interessante. Você tem um caminho admirável na política. Você estava na gestão, fez a opção de voltar para a assistência. Na assistência, se embrenhou no movimento sindical, fez uma trajetória, uma história no movimento sindical, na luta por direitos, conheceu os dois lados do balcão, né? E você sabe que o que importa no final é o atendimento do povo. Sim. É o cuidado do povo. Não, sem dúvida. Isso é uma coisa muito interessante que você fala, Silvio. Eu respeito muito esse lado republicano, mas quando a gente senta com o gestor, a gente senta para discutir como melhorar a saúde da população, seja ele do campo que for, né? O que eu acho que às vezes,
triste é que, às vezes, a forma, né, a tática, a estratégia, ela é uma estratégia de Estado mínimo, de retirar direitos, dentro de uma perspectiva, até, não sei, né, para contar um pouquinho para ti, eu tenho estudado filosofia e a área que eu discuto é justiça, e é exatamente as concepções de justiça que as pessoas têm, né? E a concepção liberal, ela acredita que essas pessoas que o Estado não supre, elas vão receber a caridade, elas dependem da caridade do povo, né? Então o povo tem certas obrigações que são morais e não há uma divergência nesse sentido, e que daí, através da caridade, da doação, elas vão alcançar as necessidades básicas. Só que a gente sabe que na prática exclui. Então, por mais que eu compreenda, às vezes, o pensamento de uma pessoa ética sob a perspectiva moral, porque eu não acredito nessa coisa de, o fulano é malvado. Não, ele tem uma crença, ele acredita que as coisas vão se acomodar daquele jeito. Eu não consigo defender exatamente porque exclui, deixa as pessoas desamparadas do Estado quando elas precisam. Mas, quando a gente vai sentar na mesa para negociar, a gente tem que ter essa perspectiva republicana. Eu percebo muito isso em você também. Eu acho que você passou pelo sindicato dos odontosos, cirurgiões dentistas aqui no estado, teve na ponta, agora está na gestão, já teve outras passagens na gestão, então tu também tem essa pegada, e eu percebo o quanto que tu tens essa... E aí até é legal falar do Silvio, né? Porque o Silvio é um cara que tem lá os quadros de arte, tem as fotos no gabinete dele, né? É pai de 3 filhas maravilhosas e tem esse respeito pelo outro. Senta com o governador, senta com a secretária, senta com qualquer secretário municipal para tentar construir isso que o governo Lula defende, que é saúde para todos, né? Então, o que importa acho muito legal. No final das contas, o que importa é a população que é atendida. Sim. Chega um secretário de lá, ele é de direita ou de esquerda, pouco importa. Sim. Isso nunca vai ser perguntado para ele, nem nunca vai ser arguído as opções e preferências políticas partidárias. O que importa é o seguinte: prefeito, secretário, sou do Ministério da Saúde. Como posso ajudá-lo e como podemos trabalhar junto? Porque no final o que interessa mesmo é a consulta, é o atendimento, é o povo que está na ponta. Falando um pouco de mim, como você falou, né? Eu acho que faltaram, eu não sei qual espaço me ficou faltando ainda. Eu tive na gestão, tive no Ministério da Saúde no primeiro mandato do presidente Lula, tive lá como analista técnico, não era um cargo de gestão orçamentária. Tive no segundo momento no Conselho Nacional de Saúde, como auxiliar técnico, como assessor técnico. Tive no município da Prefeitura Municipal de Resende, na minha cidade natal, também na Secretaria Municipal de Saúde, na gestão. Agora volto para o Ministério da Saúde no cargo de ordenador de despesas, etc, etc. Eu era, antes de assumir aqui o cargo de superintendente, eu era do Conselho Nacional de Saúde. Sim, verdade. Esqueci desse Eu era coordenador da Comissão de Saúde Bucal do Muito legal Conselho isso Nacional de Saúde e Conselheiro Nacional de Saúde. Continuo no Conselho, agora representando a gestão, não mais os trabalhadores. Estive na direção estadual da CUT, estive na presença dos sindicatos dentistas e o mais desafiador de todos, e também aquilo que me orgulha muito, antes de assumir a superintendência, também tive durante 15, 20 anos no atendimento à população dentro da APS, ou seja... chão de fábrica, para nós é o chão de fábrica. Esse foi o grande doutorado. Esse é o grande doutorado. Sim. O que está ali não está em livro nenhum. Sim. E depois de estar ali, você que tem uma vida acadêmica também, você sabe. E depois de estar ali, quando você lê um artigo escrito por um teórico, você olha, isso aqui está vazio de conteúdo. Sim. Isso não reproduz, não espelha. Eu costumo dizer que é como um padre que faz um sermão e um padre que não acredita em Deus. Sim. Você percebe que aquele sermão não tem fé, porque não tem essa experiência da vivência divina.
A vida acadêmica também tem isso. Você ter textos, ter conteúdos acadêmicos que não reproduzem uma dinâmica do mundo real da unidade básica de saúde. Meu grande doutorado foi ali. Embora tenha muito orgulho de ter feito doutorado na URGS, e, enfim, me orgulha muito. Mas o grande desafio foi esse ano, início desse ano, quando fui professor da UFSC. Durante 4 meses. Legal. Saí porque assumi a superintendência, cargo de dedicação exclusiva, mas fui durante 4 meses professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Saúde Coletiva, e ter que montar aula, corrigir prova, e foi um desafio. Que legal. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, Igor? No final, o que importa mesmo é a consulta realizada pelo profissional de saúde. Todos os marcos teóricos, todas as experiências, se lá no fundo não estiverem auxiliando o paciente ao atendimento, são experiências vazias. Vou finalizar dizendo que a Júlia já apareceu ali. Eu acho assim, o posto de saúde é a experiência onde a gente vive na pele, a gente sente na pele a necessidade do usuário. É fundamental a gente ter essa vamos dizer assim, essa santíssima trindade: a academia, a gestão e o chão de fábrica. Silvio, a gente daqui um pouco, agora tem que caminhar para as finalizações, mas eu não vou encerrar esse bate-papo sem pelo menos 2 spoilers, né? Que você está numa posição para nos dar notícias também. E, bom, não é spoiler, né? A gente tem acompanhado aí, você, estamos envolvidos de formas diferentes com o programa Mais Médicos. E eu acompanhei, né, aqui em Santa Catarina, a Revolução, que foi o programa Mais Médicos para municípios que não conseguiam fixar médicos de maneira nenhuma. Como é que você tem visto o programa Mais Médicos no estado de Santa Catarina? Dentro dessa perspectiva, o que você tem visto na prática, ali no dia a dia? Que mudança está fazendo para o catarinense? O programa Mais Médicos, eu preciso fazer esse recorte temporal, ele em janeiro de 23, ele tem algo em torno de 300 vagas, não mais do que isso, 200, 300 vagas, e ele salta para algo em torno de um ano depois para 1.000 vagas. Então, nós estamos falando de 900 profissionais na assistência. A gente tem que lembrar que o estado de Santa Catarina é um estado de economia rural. O estado ele é majoritariamente construído por municípios de 20, 10 mil habitantes. São municípios que têm uma economia toda agropastoril, são municípios que têm recursos limitados por conta da sua atividade econômica, e o apoio do Ministério do Estado de Santa Catarina são fundamentais para a manutenção da dinâmica social desses territórios. O profissional médico é o profissional mais caro da atenção básica. Inclusive, em muitos municípios deve ganhar mais que o prefeito, né? Dada a dificuldade, inclusive, de captação desse profissional. O que o Ministério da Saúde está dizendo é que esse profissional ele vai para o território, custeado pelo Ministério da Saúde, e esse profissional ele vai ter, primeiro, vínculo com o território. A gente tem uma média de rotatividade do profissional médico nacional, algo em torno, vamos colocar, de 6 meses, dependendo do território, a 1 ano. Nós estamos falando de um profissional que tem um ciclo de 4 anos, nós estamos falando de um profissional que vai fazer especialização em saúde da família, nós estamos falando de um profissional que vai fazer residência, mestrado profissional em saúde da família, podendo fazer a prova de residência para título, saindo com 4 títulos. E um profissional que vai ter vínculo, vai ter formação, ele é acompanhado por uma universidade pública, por uma instituição de ensino e pesquisa. Que pode ficar até 8 anos no território. Pode ficar até 8 anos repetindo o ciclo. Repetindo o ciclo. E para os municípios do estado que tem essa dinâmica... Agora podendo ser um formador de médicos também. Formador de médicos. Para um estado que tem uma composição de quase 300 municípios, e a grande maioria de pequenos habitantes, de poucos habitantes, 20 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, nós estamos falando de um apoio não só à população do território, mas um apoio também aos gestores, porque você vai custear esse profissional que vai estar no território
com uma formação e acompanhamento feito não só por um médico que vai estar supervisionando ele, mas também por uma instituição de ensino e pesquisa que estará acompanhando e trabalhando a formação desse médico em saúde da família, o que é muito importante, o que é fundamental. Nós estamos falando de mais médicos. O mais médicos significa aumento da cobertura de saúde da família. Na hora que você aumenta a cobertura da saúde da família, você põe mais gente dentro do posto. É porque é pacote, né? Não é só o médico que chega, é o enfermeiro, é o técnico. Aumenta a demanda do dentista, Sim, aumenta a demanda cirurgião-dentista, da equipe multi, aumenta a demanda do agente comunitário, aumenta a demanda do administrativo, aumenta a demanda geral. Sim. E esse aumento de demanda é um aumento de demanda represado. Qual o tamanho da fila da média e alta complexidade? A gente consegue mensurar. Mas a gente consegue mensurar o tamanho da fila da atenção básica? Qual o tamanho da fila da PS? É uma fila invisível, mas ela existe porque muita gente não acessa, está na franja do sistema. O que a gente está dizendo é que nós queremos não só levar a saúde do profissional médico, mas nós queremos fazer um aumento da cobertura de saúde da família, levar mais pessoas para mais atendimentos dentro de uma APS multiprofissional. E um outro ponto que eu acho que é importante, Igor, é a questão do custeio do Ministério da Saúde para a ação do Mais Médico. E um outro ponto que eu acho que também é importante é a questão da formação do profissional médico. E um outro ponto que também é importante, não podemos deixar de falar aqui, que é, na medida que você aumenta o acesso a APS, um acesso à saúde da família, você também aumenta o acesso da média e alta complexidade. Para isso, o programa de acesso às especialidades, recentemente lançado pela ministra Anísia Trindade. Tem um ponto que eu acho fantástico do Mais Médicos, sabe? Comentando assim um pouquinho. Primeiro que eu fui lá e vi locais que estavam sem médico há anos, ganhar um profissional qualificado que ficou no local, né? Não saiu depois de um mês, não sofreu, que às vezes também tinha esse problema de calote da prefeitura, porque é isso, ofereciam porque tinham dificuldade de pagar salário astronômico, e esses salários eram insustentáveis. Depois de um mês, 2 meses, ficava difícil para o município pagar, e o cara saía e deixava a população lá mais 6 meses sem profissional. Então isso acabou. E um aspecto interessante que também as negociações escusas também acabaram, porque uma das coisas que o Mais Médicos cobra é que a gente fiscalize a carga horária. Você tem um supervisor que vai lá e diz, olha, o cara tem que cumprir, num primeiro momento, 32 horas, agora são 36, ele tem que cumprir isso. Não tem acordo de você fazer 10 horas e trabalhar no município vizinho e declarar para o Ministério 40 horas, receber por 40 horas e o cara trabalhar 10. Não tem mais isso. A grande corrupção que existia... Lógico, tem uma questão de sobrevivência, os municípios acabavam fazendo acordos para sobreviver, só que isso acabou. Isso acabou porque o pagador é o governo federal e você institui como condição o cumprimento da carga horária. Eu acho isso revolucionário. Mais médico, Igor, ele ficou visto muito na lógica do provimento médico. Então, não se olhou aquilo que a gente elencou anteriormente. Não se olhou a aumento de cobertura, não se olhou a questão de você aumentar a demanda das outras áreas, não se olhou o aumento da média e alta complexidade. Você centrou somente, dentro da grande imprensa que eu estou falando, na questão do provimento. Mas o Mais Médicos, ele trabalha a questão do provimento, mas trabalha a questão também da formação. Sim. Da formação médica. A gente E você colocou também que ele traz a perspectiva, ele é um pacote, você coloca o médico, mas não trabalha o médico sozinho. O médico trabalha com equipe. Então, o Ministério financiava o médico, mas o município tinha que levar a equipe ali junto. Né? Você imagina, Igor, no papel de gestor de um município de 20 mil habitantes, colocando já muito mais de 15% de recursos próprios em saúde, botando na casa de 20%, 25% de recursos próprios em saúde, esse município tem uma equipe de enfermeiro, de agente comunitário, e está pagando sozinho, não conseguir cadastrar, não ter financiamento, porque não tem um profissional médico para montar a equipe. Não consegue. O gestor ele passa a ter um acesso a um financiamento adicional,
que ele passa a cadastrar uma equipe que ele estava pagando sozinho por não ter o provimento médico. Além do financiamento do próprio médico, do Mais Médico. Eu não tenho dúvidas que em 10, 20 anos a gente vai estudar o Mais Médicos como um programa de mudança de paradigma na atenção primária e que trouxe a perspectiva de outras coisas. Eu tenho orgulho de participar, eu acho que você tem orgulho também de estar nesse processo, eu como tutor, você como gestor, mas eu queria, antes ainda, que você desse um spoiler para nós. Hoje o que mais se discute na perspectiva de gestão, além do mais acesso às especialidades, que obviamente é a bola da vez. Hoje, a Anísia teve uma audiência pública, não uma audiência, né, uma conferência com repórteres, em que ela lança o novo financiamento da atenção básica, em que cai o Previne Brasil e aí surgem novas formas de financiar, com uma perspectiva de novos indicadores, de um processo, inclusive, que avalia a qualidade da atenção prestada à população. Dá um spoilerzinho para nós aí do que está vindo. Como eu coloquei anteriormente, o Previne Brasil ele foi lançado, implantado em 19, na lógica e na perspectiva da implantação da lei de teto de gastos no campo da saúde. Ou seja, nós vamos agora fazer o pagamento por população cadastrada, vamos deixar de fazer o pagamento per capita, nós vamos fazer o pagamento agora baseado em indicadores muito frágeis. Por exemplo, na saúde bucal contava apenas atendimento à gestante, e um atendimento à gestante. Né? Se a gestante tivesse outras demandas, não contava. Então, a gente sai dessa lógica desse financiamento baseado numa política de teto de gastos e a gente passa para uma outra lógica, que é o financiamento a partir de uma política universal. A gente passa a ter a mensuração constante de indicadores de saúde, a gente passa a ter um aumento significativo do custeio. Para você ter ideia, Igor, do que foi o desafio do ano de 2023, o governo do presidente Lula teve muitas dificuldades, foi necessária a aprovação da PEC da transição, que possibilitou ao governo respirar durante esse período, e ainda assim, em custeio fundo a fundo, nós não estamos falando de investimento, nós estamos falando de repasse fundo a fundo. O estado de Santa Catarina, somando os 295 municípios mais a transferência fundo a fundo para o estado, recebeu mais de 700 milhões de reais comparado com 22. 700 milhões de reais a mais de custeio na saúde no ano de 23 quando comparado em 22. Nossa. Nós estamos falando de muito mais recursos para os gestores. Ainda é insuficiente? Mas nós estamos no caminho certo. O financiamento, o novo financiamento da atenção básica hoje coloca a atenção básica no centro e como uma grande bússola na organização dos serviços de saúde. É importante ter uma APS mais resolutiva, é importante apoiar os secretários municipais de saúde, é importante apoiar as equipes, é importante olhar o que as equipes estavam fazendo. Eu tive a oportunidade e o prazer de estar no primeiro, no segundo, está dentro do Ministério da Saúde, na organização do primeiro, do segundo e do terceiro ciclo do PEMAC, que foi finalizado com a implantação do Previne, que entrou uma outra lógica. Agora voltamos à lógica, não do PEMAC, mas voltamos numa lógica de avaliação permanente e constante, a partir de indicadores robustos e a partir também do olhar sobre os processos de trabalho das equipes. Isso que eu acho que é o mais importante. Além da implantação das equipes, o custeio e uma mensuração e avaliação da sua produção e da sua qualidade. É importante a gente ter na saúde um olhar contínuo sobre monitoramento e avaliação de um conjunto de indicadores para a gente saber o que está sendo feito. Todas as equipes trabalham bastante, todas as equipes, meu imenso respeito a todos os meus colegas, trabalhadores da saúde, da assistência, trabalhadores da saúde da ponta, que estão na UPA, que estão no posto de saúde, que estão no hospital. Agora, é importante o Ministério apontar quais serão os balizadores para que a gente possa continuar trabalhando muito, porém trabalhando agora sobre critérios de planejamento e gestão. Silvio,
primeiro eu queria agradecer a sua generosidade de estar aqui, de fornecer, de dar um tempo, né, tirar um tempo da sua vida para os ouvintes, para as pessoas que vão nos ouvir, para falar um pouquinho das políticas públicas, o que o Ministério vem trazendo para Santa Catarina e para Florianópolis. Então, já deixar o meu agradecimento aqui para você. E eu pediria, porque por mim eu ficava discutindo contigo a noite inteira aqui, mas nós temos um tempo limitado, as pessoas, né, os podcasts muito longos ficam mais difíceis também para o dia a dia do trabalhador. Então, nesse âmbito, né, nesse escopo, eu queria que você fizesse aí algumas considerações finais, o que você quer transmitir aí de o que nós vamos vir pela frente, ou os seus desejos pela frente, para quem está nos ouvindo aí, o que está vindo aí no futuro, o que você gostaria que fosse implantado, fosse também, que nós tivéssemos de políticas públicas para Florianópolis, por exemplo, e quais são as suas considerações finais e os seus desejos para o futuro aí, para a população catarinense de Florianópolis? Primeiro, queria colocar isso baseado em 2 eixos. Uhum. Primeiro eixo, falando do Ministério da Saúde, Uhum. ou seja, o Ministério da Saúde ele segue sob a orientação da ministra Anísia, do presidente Lula, que colocaram o SUS na pauta da sociedade brasileira, estão colocando o SUS numa perspectiva de organização de um conjunto de ações interministeriais, e o presidente Lula sabe da importância do SUS. A ministra Anísia, que é uma pesquisadora, foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, é uma pessoa séria, uma pessoa honrada, sabe da importância do Sistema Único de Saúde para a sociedade brasileira. O Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, para nós, é muito importante. Então, fica esse recado para o conjunto das pessoas, para o conjunto dos ouvintes, telespectadores que vão estar nos acompanhando, o Sistema Único de Saúde voltou a ter protagonismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um agradecimento pessoal a você pelo convite. Você está colocando, nesse ano importante, que é um ano eleitoral, está colocando a saúde em debate. Isso é importante. É importante que nesse ano, onde nós estaremos escolhendo vereadores, prefeitos, que a saúde seja pautada, que a saúde seja falada. É importante que a gente eleja candidatos, eleja prefeitos que tenham um compromisso com o SUS. Nós estamos falando de uma grande parcela da população brasileira que continua sem acesso à saúde. E é importante que tenhamos homens e mulheres, tenhamos pessoas que defendam o Sistema Único de Saúde, tenham carinho, tenham zelo pelo SUS. Por causa disso, eu trouxe aqui um presente para te dar. Eu queria te agradecer pelo convite e prestar essa homenagem a você com esse símbolo do Sistema Único de Saúde, que é o Zé Gotinha. Queria te dar de presente o Zé Gotinha. Vamos olhar para lá, para a Júlia que está ali também. Vamos tirar. Olha aqui, ó. Que coisa linda. Muitíssimo obrigado. Deixa eu ver aqui. Vou já colocar aqui. Opa, não cai. Aqui, já vamos colocar ele aqui. Já deixar aqui, né? Sair daqui com um brochezinho. Pronto. E esse Zé Gotinha simboliza, Igor, um agradecimento ao carinho que você tem pelo SUS, um agradecimento de um conjunto de pessoas que gostam de você, que respeitam a tua história, a tua trajetória, o teu compromisso com a saúde pública, porque o que importa, no final e ao cabo, o que importa é que a população seja atendida, o que importa é que a consulta seja realizada, o que importa é o cuidado com o nosso povo. E o nosso povo precisa de muito cuidado. Então, esse agradecimento a você e que Deus te abençoe. Tamo junto, querido. Vamos continuar defendendo o SUS aí em Santa Catarina, em Florianópolis e no Brasil, né? E fortalecendo cada vez mais. Obrigado novamente pela sua presença. Obrigado por todo mundo que ouviu o nosso podcast até aqui ou assistiu nas redes sociais. Lembre-se de seguir a gente. Esse é o podcast Força SUS. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. É isso aí, muito obrigado por todos que nos acompanharam e seguimos firme com outros temas, sempre em defesa do SUS.
E do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que também é importante.